Fala, turma! Beleza? Tudo bem com vocês? A minha missão aqui nessa aula é te tirar do zero, te levar dessa planilha aqui para essa aqui. Olha a diferença, né? Então a gente vai além de aprender as 5 principais fórmulas básicas do Excel que você precisa para passar em qualquer entrevista de emprego. Você não tem como passar se não souber essas fórmulas aqui. Além de te ensinar todas essas 5, eu ainda vou te ensinar a sair de uma planilha assim para ter uma planilha assim. Olha só a diferença que é a gente poder apresentar os nossos resultados dessa maneira. Que bacana! Então fica nessa aula aqui, se você quer aprender a fazer tudo isso, e ainda eu vou falar no meio dessa aula como que a gente desenrola atalhos dentro do Excel, tá bom? Então vamos lá, já deixa o like, já se inscreve no canal que tem muita coisa nessa aula. Beleza? Então vamos lá, turma. Imagina que eu tenho uma empresa de consultoria empresarial, certo? E aí dentro dessa empresa de consultoria empresarial, eu atendo clientes dos mais variados setores, né? Eu atendo clientes do setor de bancos, clientes do setor de educação, energia, fintech, programas e serviços, clientes do setor de seguros, telecomunicações, transporte aéreo e varejo, né? Então tem uma empresa de consultoria empresarial com clientes vindo dos mais variados setores, tá? E aí a galera fez uma análise ali e viu que, putz, no ano passado a gente vendeu R$ 405.643,90 para o setor de bancos. A gente vendeu R$ 183.239,45 para o setor de educação e assim por diante. E a nossa meta é a gente conseguir sair dessa tabela aqui e a gente saber quanto que eu vendi no total, né? Qual foi o total que eu vendi? Beleza, eu tenho aqui, ó, na minha tabela da prática, eu tenho o valor que eu vendi para cada um dos setores, né? Como que eu vou saber quanto que eu vendi no total? Então aqui eu já tenho a resposta, né? E se eu quiser saber, por exemplo, a média que eu vendi para cada um dos setores, perceba que isso são análises muito comuns do mercado de trabalho, né? Eu saber qual foi o total que eu vendi, qual foi o meu ticket médio ali, né? Qual foi a média que eu vendi para cada um desses setores. Eu também quero saber qual foi o maior faturamento, né? Qual foi o faturamento olhando para cada um dos setores que eu mais gerei. Então já vejo aqui quando eu olho para cada um que o maior foi varejo, né? Foi um pouquinho maior que o faturamento de bancos. Faturamento de varejo ali, quase 408 mil. Faturamento de bancos, 405. E se eu quiser saber qual foi o menor faturamento, né? Olhando para tudo isso, quanto que eu menos faturei, olhando para cada um dos setores, né? Então foi o setor de transporte aéreo, 91 mil. E eu quero saber também o quão diversificado eu estou, né? Quão diversificado eu estou no sentido de que eu não dependo somente de um cliente, eu não dependo somente de um setor, né? Eu trabalho aqui, faço projetos com 9 setores diferentes, né? Então a gente precisa responder 5 respostas aqui, tá? Quanto que eu faturei no total? Qual a minha média? Qual foi o meu maior faturamento? Qual foi o meu menor faturamento? E quantos setores eu prestei serviço? Beleza? Percebe que são perguntas extremamente comuns, por isso que são perguntas que sempre caem em todas as entrevistas de emprego. Se você ficar até o final da aula aqui, você vai aprender como que faz, tá? Então vamos lá, turma. Eu tô aqui na minha base da prática, na minha aba aqui, eu tenho 2 abas no Excel, né? Eu tenho a minha aba base, que é de onde a gente está saindo, né? O meu resultado aqui. E aqui nós vamos para a nossa aba da prática, tá? Então a primeira coisa que a gente já bate o olho, a gente já observa que está diferente, é a formatação, né? Aqui eu tenho uma tabela super bonita com o título das colunas, setor, faturamento. Depois eu tenho os valores aqui embaixo, que eles estão bem diferentes, olha só. Eu tenho também que aqui as 2 colunas elas estão do mesmo tamanho, aqui elas não estão, ó. Percebe que a coluna setor ela está um pouquinho maior, que é para eu conseguir mostrar o valor todinho do nome dos meus setores, né? Aqui mostra todo o nome programas e serviços. Aqui não mostra, ele fica comido no meio, né? Então vamos começar aqui corrigindo isso, né? Como que eu faço aqui dentro do Excel para conseguir expandir o tamanho das colunas e mostrar tudo que eu quero mostrar
dentro daquela célula, tá? Então, vou selecionar aqui, ó, selecionar com o mouse essas duas colunas, tá? Eu vou clicar aqui no meio, ó, quando eu passo o mouse no meio, ele fica tipo um símbolo com seta para os dois lados, né? Então, eu vou dar um duplo clique aqui e pronto. Na hora que eu faço isso, ele já expande o tamanho da coluna, ele já deixa a coluna aqui no tamanho necessário para que a gente consiga ver tudo, tá? Vamos ver as outras coisas que a gente tem de diferente na outra aba, para que a gente comece a conseguir aprender as fórmulas, tá? Então vamos lá. Aqui eu também tenho o faturamento formatado como real. Bem, aqui até aparece para mim contábil, ó, que é o formato do meu dado, certo? Aqui eu já não tenho, ó. Quando eu seleciono essas minhas linhas, aqui em cima para mim aparece geral, tá? Bem aqui em cima no Excel é onde aparece o tipo do dado daquela coluna, certo? Então, se eu quero que nessa coluna, ao invés do dado estar formatado assim, de ele estar formatado feio, que ele fique formatado no estilo numérico, muito mais fácil de entender, né? Tem até as vírgulas e tal, tudo muito bem direitinho. Eu vou vir bem aqui no cifrão, ó. Vou vir aqui no cifrão, vou clicar para baixo no cifrão e vou selecionar o real aqui, Português Brasil. Na hora que eu clico aqui, olha só, agora eu tenho as colunas já formatadas pra gente no estilo numérico, tá? Fica muito mais bonito, fica muito mais fácil de entender, muito mais fácil de ver também, beleza? Próxima coisa que a gente vai fazer, olha só, aqui nessa primeira aba aqui, na aba de base, eu criei uma coluna em branco, olha só. Eu criei uma linha em branco aqui, só para afastar um pouquinho, né? Não ficar super colado ali na ponta, igual tá aqui. Então vamos fazer isso, né? Eu vou clicar aqui com o botão direito na minha coluna A, eu vou clicar em inserir e ele cria uma coluna aqui do lado. Eu vou diminuir um pouquinho o tamanho dela, que é só para não ficar colado, como a gente tinha falado. Vou clicar aqui na minha linha 1, botão direito, inserir também, e eu vou diminuir um pouquinho essa linha, tá? Só para não ficar colado, assim como ele não está aqui também, que fica bem bonito, fica bem elegante, fica bem melhor de ver, tá? Então, depois que a gente faz isso, né, faltam poucas coisas antes da gente começar a aprender as fórmulas, né? Então, o que que tá faltando aqui? Tá faltando eu conseguir formatar essa minha tabela, né, desse jeito aqui, bonitona, igual essa nossa tá. E falta eu tirar todas essas linhas de grade que a gente chama, que demarcam cada uma das células do Excel, né? Então vamos começar aqui excluindo essas linhas de grade, beleza? Então como que eu faço isso? Se você acompanhar aqui comigo, você vai ver que eu tenho uma série de opçõezinhas aqui em cima no Excel, tá vendo? Ó? Eu tenho página inicial, que tem todas essas minhas principais opções. Eu tenho aqui o inserir, que é onde está, por exemplo, os gráficos do Excel. Aqui que eu coloco gráficos, aqui que eu crio uma tabela dinâmica, né? Eu tenho uma série de opções e quando eu vou em exibir, aqui dentro de exibir eu tenho uma opção para mostrar as linhas de grade, né? Então, quando eu desmarco isso aqui, ó, as minhas linhas de grade somem. Você sabia como que fazia isso? Eu não sabia, tá aprendendo agora, né? Muita gente quer saber como que faz para excluir essas linhas, né? Então, depois que eu excluo as linhas, a única coisa que me falta para formatar a tabela do jeito que está aqui, percebe que já está bem parecido, né? Já está bem parecido. A única coisa que está faltando é eu deixá-la nesse estilo elegante, no estilo de tabela, que deixa os dados mais apresentáveis, né? Então, como que eu faço isso? Olha só. Para fazer isso, eu vou ensinar para vocês, tá bom? Um dos comandos do Excel. Beleza? Como que a gente faz isso? Olha só. Eu estou aqui na célula K4, né, que é a coluna K, linha 4. E aí eu quero voltar para os meus dados que estão ali, ó, selecionar tudo isso aqui, por exemplo, para mudar esse formato para um formato de tabela. Como que eu faço isso, né? Voltar aqui para K4. Primeira coisa, um atalho muito importante para navegar entre células no Excel, né? Se eu quero voltar para as minhas linhas que estão na esquerda, eu posso apertar Ctrl setinha para a esquerda que eu volto para cá, beleza? E aí depois que eu volto para cá, que eu estou dentro de um dos dados da minha tabela, eu posso apertar Ctrl T, tá? E Ctrl mais T para selecionar toda aquela minha tabela, beleza? Então esse é um dos atalhos muito bacanas do Excel, que eu consigo selecionar toda uma tabela de uma vez só. Ctrl T
seleciona uma tabela inteira de uma vez só, tá bom? Então, show de bola, turma. Aqui agora a gente vai vir para cá, ó, onde tem estilos dentro de página inicial, formatar como tabela, tá? E eu posso selecionar qualquer opção daqui, né? A opção que a gente utilizou e que eu aperto OK, ó. A opção que a gente utilizou aqui foi essa mesma que eu fiz agora, vou apertar Ctrl T de novo, tá? Foi essa clara, mas você pode selecionar qualquer uma, ó. Tem uma série de opções aqui que você pode utilizar a que você mais gostar. Vamos colocar essa aqui, ó, só para ficar um pouquinho diferente da outra. Show demais. Então colocamos essa agora. Perfeito. Então o que está faltando agora, depois da gente ter formatado tudo que a gente formatou ali na outra, eu vou colar aqui as respostas que a gente precisa dar, né? Então preciso responder quanto que foi o total que eu faturei, quanto que foi a média de tudo aquilo que eu consegui faturar para cada um dos setores, né? Quanto que eu faturei em média para cada um dos setores, qual que foi o maior faturamento que eu tive por setor, o menor faturamento e a quantidade de setores, tá? Então chegamos agora no momento de aprender as 5 principais fórmulas básicas do Excel. Então vamos lá. Para eu poder saber o total que eu faturei, você concorda comigo que eu preciso somar tudo que está aqui, né? E aí quando eu seleciono todas essas linhas aqui, você pode ver para mim que já aparece a soma aqui embaixo, ó. 2.474.058 centavos, né? Então a pessoa poderia anotar aquilo ali, ó, 2.474.058. Ela vai vir aqui, ó, 2.474.058 centavos. Ela poderia vir aqui e poderia digitar isso. Mas você concorda comigo que não é uma maneira inteligente de se trabalhar? A gente tem que olhar e lá colocar tudo manualmente assim. Tem muita gente que trabalha com Excel assim ainda, né? Somando um por um. Tem gente que pega a calculadora, vai somando e tal, né? Na mão, para depois chegar aqui e digitar. Turma, tem uma fórmula que a gente consegue utilizar para somar tudo isso de uma vez só. Que fórmula é essa, tá? Então no Excel, sempre que a gente quer utilizar alguma fórmula, eu começo com o símbolo de igual, tá? Que é para o Excel entender que o que vem depois daquilo é uma fórmula, é um cálculo que vai ser executado. Então, igual, eu digito SO. Quando eu digito SO, turma, já aparece todas as fórmulas que começam com SO. Então, tem o soma, soma quad, somar produtos, soma-se. Inclusive, se você quer que eu ensine soma-se, né, as fórmulas condicionais do Excel, escreve aqui na descrição condicionais para eu entender e trazer uma aula dessa para você, tá? E tem várias fórmulas aqui, tá? Todas as fórmulas que começam com SO, e a gente precisa dessa fórmula aqui, ó, da soma, olha só. Soma todos os números em um intervalo de células. Então vou apertar Tab, apertei Tab para poder selecionar aquela fórmula que estava aparecendo, tá? Então na hora que eu faço isso, eu posso utilizar aqui, ó, as setinhas do teclado para navegar até onde eu quero. Então, setinha para cima, cheguei aqui na minha linha do meu primeiro faturamento, né? O faturamento que está mais perto da minha célula aqui. E agora, o que eu preciso fazer? Preciso colocar todos os números. Então, aqui a fórmula aparece para mim o seguinte, ó, número 1, vírgula, eu coloco o número 2 aqui, ó, vírgula, aí eu coloco o número 3, né? A fórmula aparece para mim assim, ó, soma número 1, número 2, número 3, para eu poder somar todos aqueles números. Mas imagina que eu tenho, sei lá, 1000 linhas. Eu vou dar vírgula aqui 1000 vezes, né? Colocar 1000 números não me parece inteligente, né? Então, como que eu trabalharia nesse caso aqui? Como que eu somo tudo de uma vez só, sem ter que colocar um número, vírgula, outro número. Um número, vírgula, outro número. Não me parece inteligente fazer uma coisa desse tipo, né? Então, como eu faria isso? Agora, eu estou na minha primeira célula aqui, ó, na célula do varejo, certo? Faturamento do varejo. Eu vou apertar Ctrl Shift para cima, tá? Ctrl Shift, setinha para cima. Eu seleciono todas as linhas que estão para cima. Como eu não quero selecionar o título da coluna, que é o nome de faturamento, eu aperto Shift para baixo. Shift para baixo, tá? E ele vai entender que ele tem que somar todos os valores da coluna faturamento. Então, fecho aqui, olha só, dou um OK. Aquele não apareceu, vou clicar 2 vezes aqui e ele aparece pra gente aqui o total, a soma na coluna
de faturamento, né? Então aqui eu vou um pouquinho mais rápido agora para a segunda fórmula, já que você já aprendeu como que faz a primeira, né? Então vamos lá. Para tirar a média, turma, se para eu somar é soma, como que você imagina que é a média no Excel? Eu vou digitar ME, só que ME com acento no E, ó. Quando eu faço isso, aparece para mim todas as fórmulas que começam com M e acento no E, ó. Média, média ponto geométrica, média harmônica, tem todas, média si, se você quer de novo, né? As fórmulas condicionais do Excel, digita aqui condicionais para eu trazer para você si, soma si, média si, conte si, tudo isso que é muito utilizado no Excel também. Então eu vou selecionar a fórmula média, eu estou com azulzinho em cima dela, aperto um Tab e agora eu vou navegar até a minha primeira célula aqui, ó, cheguei na minha primeira célula, Ctrl Shift para cima para selecionar tudo, Shift para baixo para desselecionar o título da coluna, né, o faturamento. Daí agora eu fecho aqui, ele aparece para mim a média, só que a média não está formatada como valor em real. Então vou chegar aqui, ó, de novo e seleciono português. Você pode ver que tá a mesma coisa, ó, 274.888,95 centavos, exatamente o mesmo resultado da gente, né? Então vamos lá para a próxima fórmula agora. Eu quero saber qual foi o maior faturamento que eu tive. Então vou dar um igual aqui, ó, maior, o nome da fórmula é maior. Você pode ver que as fórmulas no Excel, elas são bem didáticas, né? Soma, média, maior, são fórmulas bem didáticas aqui. Então, parênteses, só que essa aqui é um pouquinho diferente, né? Se eu só chegar aqui, ó, Ctrl Shift para cima, Shift para baixo e fechar, ele vai dar um erro, ó. Você inseriu um número insuficiente de argumentos para essa função. O que eu tenho que fazer agora, então? Primeiramente, eu tenho que fechar isso aqui, né? Mas isso acontece, turma, clicando ali na fórmula aqui em cima, porque tanto a fórmula de maior quanto a fórmula de menor, que a gente vai aprender em breve, ela pede 2 argumentos, então tem que passar uma vírgula aqui. Porque o Excel, ele quer saber qual que é o maior que você quer. Como assim o maior que você quer? Eu vou te mostrar e você vai entender. Olha só, vou colocar 1 aqui. Então, na hora que eu coloco 1, ele entende que eu quero o maior número de todos, né? O top 1 ali. Mas se eu colocar 2, ó, ele vai entender que eu quero o top 2 maior, que é o bancos aqui, 405. Se eu colocar 3 aqui, ó, ele vai entender que eu quero o top 3. Então, essa função maior, ela tá muito legal, por exemplo, se você está numa entrevista de emprego e você tem que, por exemplo, colocar quanto os top 3 vendedores venderam. E você pode utilizar uma única função, a função maior, e você pode alterar aqui, o que é muito legal, tá bom? Agora eu apertei F2, tá, turma? Você pode ver, ó, cheguei em cima aqui na célula, apertei F2, na hora que eu aperto F2, eu entro dentro da fórmula que está naquela célula. É um ponto importante também, né? Outro atalho aqui do Excel. Se eu quero alterar aquela fórmula, sem precisar vir na barra aqui em cima, né? Fica mais fácil aqui, eu aperto F2 e aqui eu posso voltar a mudar de 3 para 1. Ele já fica aqui com o top 1 faturado. Menor faturamento, a mesma coisa, ó. Menor, eu já venho aqui, ó, Ctrl Shift para cima, Shift para baixo para desselecionar o nome da coluna, vírgula 1, ele vai pegar o menor número de todos, né? Se eu colocasse aqui 2, ele ficaria o top 2 menor número, né? Então aqui, quando eu passo aqui 1, ele me dá o top 1 menor número, tá? Então eu já tirei o total que eu vendi, a média que eu faturei por setor, qual que foi o meu maior faturamento de todos, o meu menor faturamento de todos, e agora a gente vai aprender como que eu conto a quantidade de setores que eu tenho, né? Então tem uma fórmula aqui no Excel, quando eu digito conte aqui, você vai ver que tem uma série de fórmulas aqui, ó. Conte num, conte se, conte ses, conte valores, né? Tem uma série de fórmulas aqui, e a fórmula que a gente precisa, porque nós vamos contar textos, ó. Conte num é para contar células numéricas, né? Olha só, calcula o número de células em um intervalo que contém números. O nome bancos não é um número, então conte num não serve para mim. Eu preciso utilizar conte valores, que é a fórmula para eu contar textos dentro do Excel. Daí eu venho aqui, ó, navego até varejo,
Ctrl Shift para cima, Shift para baixo para desselecionar o nome do setor, eu fecho isso aqui e ele me dá que eu tenho 9 setores, tá? Para finalizar, eu vou só formatar esse aqui como real. Chegamos ao fim dessa aula, onde a gente te ensinou a como sair daquela base bem feia, bem crua e construir uma tabela bonita como essa, super apresentável e vários cálculos, as 5 principais fórmulas básicas do Excel que você precisa para poder passar em entrevistas de emprego, né? Como que você vai passar numa entrevista sem saber fazer essas fórmulas, tá? Então imagina que legal numa próxima aula, ao invés de eu dizer que o maior faturamento foi 407 mil, eu dizer que o maior faturamento pertence ao setor de varejo. E aí, já pensou numa coisa dessa? Seria muito legal, né? Ao invés de eu colocar aqui que o maior faturamento foi 407 mil, eu colocar o nome do setor que eu mais faturei. Então, se você quer saber isso aí, me deixa condicionais aqui nos comentários dessa aula. E se você quer uma aula também sobre PROC-V, deixa nos comentários PROC-V, tá? Que eu vou analisar os comentários e a gente vai trazer essas aulas para vocês. Fechado? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Um abração, fiquem com Deus, tchau, tchau.